Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão os estudos? Aqui é o professor Paulo Paiva, professor de Direito Administrativo, e hoje nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo para concursos. A aula de hoje será sobre princípios implícitos ou reconhecidos do direito administrativo. Nós hoje vamos estudar 3 princípios implícitos do direito administrativo. O primeiro é o princípio da presunção da legitimidade. Vamos começar com a definição dada pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Segundo de Pietro, esse princípio, em relação à administração pública, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes. Esse princípio também é conhecido como presunção da legalidade ou presunção da veracidade. Mas o certo, a maioria da doutrina chama presunção de legitimidade ou da legitimidade, e engloba a legalidade e a veracidade. O que é que significa legalidade? A legalidade significa a observância das normas legais. E o que é que significa a veracidade? A veracidade é a certeza dos fatos. Vamos ver aqui que esse princípio da presunção de legitimidade ele indica uma presunção relativa, que é diferente da presunção absoluta. A presunção relativa é chamada em latim juris tanto, e a presunção absoluta é conhecida como juris et juri. Vamos dar 2 exemplos aqui, que vai diferenciar a presunção relativa da absoluta. A presunção absoluta é a presunção normal, ocorre entre particulares. Por exemplo, eu sou proprietário de um veículo e vem outra pessoa e bate o veículo dela no meu. Então, eu tenho que provar que o veículo dela bateu no meu veículo. Então, o ônus da prova é meu, eu que estou acusando, eu que vou provar. Já no direito administrativo, ocorre o contrário, a presunção relativa. Normalmente, o Estado ele não precisa provar. O ônus da prova é invertido, há uma inversão do ônus da prova. Então, o Estado vem e aplica uma multa de trânsito, alegando ou dizendo que você passou o sinal vermelho, ou sinal fechado. Você tem certeza que passou no sinal verde. Então, você vai ter que provar que você passou no sinal verde e não no vermelho ou no fechado. Então, nesse caso, como é a administração pública, dizendo que você passou no sinal fechado ou vermelho, você está dizendo que passou no sinal verde, você tem que provar que você passou no sinal verde. E na administração pública, tem que provar que você passou no sinal vermelho. Então, na administração pública, segundo o princípio de legitimidade, há uma inversão do ônus da prova. Bom, pessoal, o segundo princípio implícito da aula de hoje é o princípio da finalidade. Esse princípio significa que o fim ou objetivo da administração pública será sempre o interesse público. Então, gravem bem, o princípio da finalidade está ligado ao interesse público. Vamos mostrar algumas observações feitas pelo Eli Lopes Meireles. Segundo Meireles, todo ato que se apartar desse objetivo, do interesse público, sujeita-se-á à invalidação por desvio de finalidade. Outra observação de Meireles é que o princípio da finalidade veda a prática de ato administrativo sem interesse público. Então, observem bem que todo ato administrativo, a finalidade está ligada ao interesse público. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro esse princípio. Por exemplo, a administração pública não poderá coletar e-mails, informações, CPFs, do pessoal, de clientes ou do público, do povo, para determinado fim de interesse público e utilizá-lo para outro. Por exemplo, a administração pública, ela pede o e-mail, o CPF das pessoas, do público, e diz que é para arrecadar tributos. Então, se ela fizer isso, usar esse e-mail ou CPF para arrecadação de tributos, isso coincide com o interesse público. Então, está obedecendo ao princípio da finalidade.
Por outro lado, se ela conseguir esses dados, e-mail, CPFs, e vender esses dados para uma empresa particular que faça a venda de alguns produtos, haverá desvio da finalidade e não obedecerá ao princípio da finalidade, pois não será para interesse público. O nosso princípio é o princípio da motivação. O que é que significa esse princípio? Significa que a administração pública, ela deve justificar os seus atos de direito e de fato. Ou seja, ela tem que justificar os seus atos em dois aspectos, o direito e de fato. Segundo o ensinamento da jurista Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da motivação exige que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Um exemplo disso é um decreto de nomeação de candidato aprovado em um determinado concurso público. Aqui, o decreto é o direito, né? É a justificação de direito. E o fato é que o candidato foi aprovado. Então, aqui está atingido o princípio da motivação, porque a motivação de direito é o decreto que nomeou o candidato e o fato é que ele foi aprovado nesse concurso público. Em geral, pessoal, todos os atos administrativos, as decisões, têm que ser motivadas, mas existe uma grande exceção muito importante. Essa exceção é a exoneração de ocupante de cargo em comissão. Para exonerar uma pessoa ocupante de cargo em comissão, não é necessário que haja motivação. Basta haver o ato de exoneração. Agora que acabamos a parte teórica, vamos à resolução de algumas questões sobre os assuntos estudados na aula de hoje. Primeira questão. Ano 2023, banca Quadrix, órgão CRT, Espírito Santo, prova auxiliar de fiscalização. Acerca dos princípios e da organização da administração pública, julguem o item. A presunção de legitimidade é um princípio que abrange dois aspectos. De um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos, e de outro, a presunção da legalidade. Pois se a administração pública se submete à lei, presume-se que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância às normas legais pertinentes. Por isso, trata-se de uma presunção absoluta? Certo ou errado? Qual é a resposta? Vamos pensar, pessoal. 1, 2, 3, vamos lá. Vocês estudamos essa questão na aula de hoje. A resposta é presunção absoluta ou relativa? Aqui é relativa, né? Então, a resposta é errado. Vamos para a próxima questão. Ano 2010, Banca FGV, órgão SEAD, Amapá, prova fiscal da Receita Estadual. Levando em consideração a doutrina da administração pública no Brasil e a Constituição Federal de 1988, o princípio da administração pública que impõe a prática de atos voltados para o interesse público é: alternativas. Letra A, o princípio da moralidade. Letra B, o princípio da finalidade. Letra C, o princípio da impessoalidade. Letra D, o princípio da continuidade. Letra E, o princípio da publicidade. Então, qual é o princípio que impõe a prática de atos voltados para o interesse público? Nós explicamos na aula de hoje. Qual é o princípio que está ligado ao interesse público? É o princípio da finalidade. Então, a resposta aqui é letra B. É o princípio da finalidade. Vamos para a próxima questão. Ano 2024, Banca IGEDUC, órgão Câmara de Sertânia, Pernambuco. Prova: agente de controle interno. O texto seguinte servirá de base para responder à questão. A administração pública é permeada de princípios que regulam a atuação do administrador. Como regra, enquanto ao particular é dado fazer tudo que a lei não proíbe, a administração somente pode atuar nos limites do que a lei autoriza.
Considerando o contexto apresentado acerca dos princípios da administração pública, julguem o item a seguir. O princípio da motivação, segundo o qual se exige que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, não é adotado no direito brasileiro. Aí aqui tem duas alternativas, certo ou errado. Vamos lá, a gente acabou de estudar esse princípio, não foi? Aqui está falando e o princípio da motivação exige que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito das suas decisões. Dizendo que ele não é adotado no direito brasileiro, está errado, né? Ele é adotado sim. Então, a resposta é errado. Próxima questão. Ano 2024, banca, FUNCEP, órgão, Prefeitura de General Sampaio, Ceará, prova, agente administrativo. Leia o excerto a seguir. Representa o dever imposto ao ente estatal indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram a prática dos atos administrativos. O trecho diz respeito ao seguinte princípio da administração pública. Então, vejamos, pessoal, pressuposto está aqui falando pressuposto de fato e de direito. Qual é o princípio? Vamos ver. Letra A, razoabilidade. Letra B, isonomia. Letra C, segurança jurídica. Letra D, motivação. Letra E, proporcionalidade. Então, os pressupostos de fato e de direito é o quê? Está ligado ao princípio da motivação. Resposta letra D. E com essa última questão, nós acabamos nossa aula de hoje. Se vocês gostaram da nossa aula, curtam, que será muito importante para que consigamos produzir novos vídeos e novas aulas. Também, se vocês têm alguma questão para fazer, coloquem nos comentários, que será muito importante receber o feedback de todos vocês. E se vocês querem passar no concurso e continuar estudando comigo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, no nosso curso de Direito Administrativo para Concursos. Desejo a todos bons estudos, boa sorte nos concursos e até a próxima aula. Abraços!